Gravação. Então, vamos lá. Uma pessoa investe 15 mil na compra de um título cujo valor aparente em seu vencimento é 21 mil reais. Vou colocar reais, né? Após 6 meses da compra, o investidor constata que a inflação já alcança o índice de 20% para este período. O que o leva a desfazer-se do título, vendendo por 19.047,62 centavos. E aí a pergunta que juros reais ganhou o vendedor? E parece que tem duas perguntas, né? Vamos lá. Para que o comprador, ao resgatar o título em seu vencimento, então a pessoa que comprou desse vendedor aí, né, por 19.047, comprou 6 meses antes do vencimento. Para esse cara resgatar o título no vencimento, ou seja, 6 meses após que ele comprou, somando tudo um ano, né, que é o valor, que é o tempo do título, para que esse comprador resgate o título e ganhe uma taxa real de 10% ao ano, de quanto deve ser a inflação nesses próximos 6 meses. Então aqui nós temos que avaliar a situação em dois momentos, né? Primeiro momento e um segundo momento, certo? Primeiro e segundo momento. Enfim, então vamos ver aqui as informações que nós temos. Nós temos as seguintes informações aqui, né? Que nós podemos tirar do exercício. As formas que nós vamos usar vão ficar restritas mesmo a essa aqui, né? E como eu mostrei para vocês, essa relação aqui vai nos ajudar também, certo? E como eu mostrei também, eu não sei se eu mostrei, mas eu posso mostrar hoje, que tem como você embutir essa relação aqui nessa, né? Então percebam que VP é igual a 1 mais I. Mas o que é 1 mais I? 1 mais I é 1 mais I F, que multiplica 1 mais IR, certo? Então, assim, tem como a gente colocar essa relação aqui e transformar por essa aqui, né? Incluir uma na outra. Beleza, mas vamos lá. A informação que eu tenho aqui, né? Vamos colocar aqui. A informação que eu tenho aqui, inicialmente, é um valor presente, certo? Um valor presente de 15 mil, que é quanto que eu vou pagar no título. O valor no futuro, no momento 1, quando ele vendeu no sexto mês, certo? É 19.047,62. Opa, eu esqueci um zero aqui, né? Então nós temos aqui que é 19.047,62. O N nesse primeiro momento aqui é 6 meses. Foi quando ele comprou para um ano, né, o título, mas vendeu depois de 6 meses. Então o N aqui é 6 meses. E a inflação nesse período, vamos ver se foi nesse período mesmo. Foi nesse período. Se é nesse período, né, 20%, então é 20% ao semestre, beleza? Porque é 6 meses, né? Então 20% ao semestre. né? O segundo momento, o que nós temos de informação é que o FV aqui do cara que comprou, né, do cara que vendeu, vai ser o PV, né? Vai ser o PV no segundo momento, certo? E outra informação que eu tenho é que até o vencimento, esse N também é 6 meses. Então, deixa eu desenhar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil, pessoal. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. Depois eu vou ter que apagar isso aqui para resolver, mas enfim. A ideia é o seguinte, ó, o cara investiu na data zero, ele investiu, vamos colocar aqui, ele investiu 15 mil. Beleza? Beleza, mano? Estava previsto ele ir de 15 mil até 21 mil, né, que seria a data de vencimento do título, depois de um ano. Colocar 12 meses aqui, já que está, né, colocado em meses. Enfim, é um ano. A taxa de juros real está ao ano, então pode ser um ano também, não tem importância não. Vocês vão entender. Um ano. Beleza? Certo? Então chegou na metade, ele pensou o seguinte: não, eu vou vender esse título, porque, enfim, esse negócio da inflação aí tá bombando, o negócio vai ficar pior para mim ainda, eu vou perder dinheiro. Vendeu o título aqui, deixa eu, deixa eu colocar aqui uma
reta, né? Porque já que eu estou fazendo tudo reto aqui, tem isso aqui também tem essa reta também. Vendeu o título aqui, por exemplo, por 19.047,62, certo? Ora, esse aqui, vamos dizer assim, né? Vamos colocar aqui. Esse aqui é o momento, né? Momento um. Tudo isso aqui é o momento um, certo? Momento um. Vamos fazer diferente. Já que a gente já colocou ali, né? Ó, momento um. Na perspectiva do cara que comprou o título. E essa parte aqui, né, é o momento 2. Tranquilo? Sendo que na perspectiva de quem comprou o título aqui, né? Esse cara aqui, né? O comprador, né, é dinheiro dele, né? Na perspectiva desse cara aqui, certo? É dinheiro saindo, né? Na perspectiva desse cara aqui, vamos supor aqui que vamos colocar aqui azul, né? Na perspectiva dele, para ele, né? Do ponto de vista dele, ele tá gastando 19.047,62 e vai receber 21 mil depois de 6 meses, né? Aqui nós temos que a informação aqui é meio ano, né? Ou 6 meses, e aqui é meio ano ou 6 meses. Estou colocando ponto 5 aqui, porque aqui eu coloquei um ano, né? Coloquei, então, ou seja, 6 meses é metade de um ano, certo? Então, sim, essa que é a lógica. Tranquilo? Então, guardem aí. Ficou meio que a esquinha aqui tomou aqui a frente, né, do gráfico, mas vocês entenderam, o valor que está embaixo aí é 19.047,62, certo? Então, essa que é a situação, beleza? Então, feito aí esse adendo, não vejam tanto que é importante a gente entender os gráficos, né? Entender a linha do tempo. Nos ajuda bastante na hora de montar um exercício como esse, que, enfim, não é um exercício difícil, mas também não é daqueles básicos que a gente está acostumado a fazer, beleza? E é o tipo de exercício que tem em várias situações, viu? Esse tipo de exercício aqui, ó, de você avaliar no momento, depois no segundo momento, o valor encontrado no momento é o valor de outro, né? No outro momento, isso aqui é muito comum, esse tipo de exercício, beleza? Então, preste atenção aí. Então, no segundo momento, né, o VP de quem comprou vai ser esse 19 mil aqui, ó. 19.047,62. Aí ele vai ter 6 meses para adquirir o título e o valor futuro desse cara aqui é 21 mil, que é o valor do título. Beleza? E a informação aqui, né? Aqui antes eu queria saber qual que é o valor que ele ganhou em termos reais. E aqui no segundo momento ele fixou a taxa real que quer ganhar de 10%, beleza? De 10%. Aí no caso ao ano, aí é a importância, ó. Ao ano. E pergunta o seguinte: quanto que tem que ser a inflação para ele ganhar esses 10%? Ok? E no momento um que a gente acabou esquecendo, né, de colocar aqui que se pede, é o seguinte, né? Qual que é a taxa de juros real que o vendedor, que o, que o cara ganhou aí, né? Então, qual que é a taxa de juros de quem estava vendendo o título ganhou, né? Então, aqui é o real que você quer saber, beleza? Então, essa que é a ideia aqui do exercício, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue responder só nessa lauda aqui. Eu acho que não vai dar certo, não, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. No primeiro momento aqui, será que nós temos espaço para isso? Eu acho que eu não organizei muito bem aqui, né? Mas vamos lá. Acho que pelo menos no primeiro momento a gente vai conseguir. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. Qual que é a taxa de juros real que ele ganhou nessa negociação aí? Entre comprar um título por 15 mil e vender por 19.047 depois de 6 meses. Certo? Dado que a inflação nesse período foi de 20% ao semestre, ou seja, nesse período aí. Ora, vamos lá, então vou usar essa fórmula aqui primeiro, né? Para quê? Para achar o I. Primeiro uso essa fórmula para achar esse I aqui. Certo? O valor futuro, então, é 19.047. Opa, sempre esquece um zero, né? Sempre esquecendo um zero. 19.047,62
e 47,62, que é igual a 15.000, que é o PV, né? VP, que multiplica, vou colocar aqui, viu, gente, do lado, que multiplica 1 mais I é o que eu quero achar. Se eu não colocar nada aqui, ó, se eu deixar 1 aqui, eu vou achar a taxa ao semestre, beleza? Posso fazer isso. Posso fazer isso por quê? Porque se eu quiser, né, uma informação só da taxa ao semestre, eu tenho aqui que a inflação ao semestre foi 20%, beleza? Então eu vou deixar aqui o 1 mesmo, deixar 1, porque a taxa que vai sair aqui é o semestre. E a conta fica até fácil, né? Porque basta passando aqui, dividindo e tirar 1, certo? Passa dividindo aqui, menos 1. Nesse caso aqui, a conta é o quê? O I aqui é igual a 26,98% ao semestre. É o que eu quero? Não. A pergunta é, qual que é a taxa real que ele ganhou, certo? Qual que é a taxa real que ele ganhou, né? A pergunta é essa, dado que a inflação foi 20%. Aí eu vou pegar agora essa informação e usar essa relação, porque eu tenho o I. O que eu quero achar é o IR, é o IR, né? Que tá aqui, beleza? Então, tranquilo, né? Esse espacinho aqui foi suficiente para eu encontrar o que se pede. Eu sei que 1 mais I, acabei de achar 0,2698 ao semestre, ó. Ao semestre, ao semestre. Então, tranquilo, posso deixar desse jeito. É igual a 1 mais 0,20 mais... Opa! Para facilitar as contas só. Vamos ver se eu entendi. Quem perguntou? A Júlia, a Júlia. Júlia, aqui você fala, né? Aqui? Não, então, eu não coloquei nada aqui, por quê? Porque se eu não colocar nada aqui, né? O período que vai daqui para cá não são 6 meses? Não são 6 meses? Né? Então, se eu não colocar nada e deixar 1, a taxa que vai ter aqui é a variação percentual ao longo desse período. Esse período é 6 meses, certo? Então, se eu não colocar nada, a taxa I vai ser aí ao semestre, no período todo, certo? Sempre assim, quando você coloca nada no N, certo? Sempre. Quando não se coloca nada no N aqui, ou seja, na verdade tem um aqui, né? Não é nada, tem um aqui, né? Tem umzinho aqui, certo? Mas quando você deixa um ao N, significa que o I que vai sair é o I do período que varia de VP para VP, de PV para VP. Desculpa. Nossa, Deus. De VP, valor presente, olha a confusão dos ingleses e do português. Valor presente para o VF, valor futuro. Certo? Ah, tá, obrigada. Nada. Espero ter ficado claro. Beleza, então vamos lá. 1 mais o IR é o que eu quero. E aí a continha a gente sabe, né? Passa o termo todinho aqui dividindo, menos 1, certo? Passa um umzinho para lá, menos. Beleza? E aí eu tenho que o I é R, nesse caso aqui, vai ser 5,82%. Aqui está o semestre, aqui está o semestre. Certo? Então, o que vai sair aqui é o semestre. Beleza? O que vai sair aqui é o... Nossa, Deus, tá tampando, hein, gente? Tem que ficar esperto aqui. Oh, caramba. Eu tenho que ficar espertinho aqui com essa skin aqui. Vamos lá, deixa eu voltar para cá, né? Então, a continha aqui vai ser IR igual a 5,82% ao semestre. É o que eu quero? Eu perguntei qual taxa de juros ganhou o vendedor? Beleza, 5,82% ao semestre. Ah, mas se eu quiser comparar depois com essa aqui, né? Se eu quiser comparar aqui com a 10% que está ao ano, né? Aí eu preciso de transformar essa para o ano. Então vamos transformar já, vamos achar a taxa equivalente ao ano, né? Então, para eu achar aqui a taxa equivalente ao ano, o que eu tenho que fazer? Tem que achar aqui. Vou colocar mais em cima, né, gente? Vou colocar aqui. Achar a taxa equivalente ao ano, tem que fazer IQ é igual a 1,0582
que eleva a 2 menos 1, né? Porque um semestre, eu preciso de 2 semestres para ter um ano, né? Então, eleva a 2 menos 1. Aí eu tenho que a taxa aqui, nesse caso, vai ser igual, aí já transformando para percentual, vai ser igual a 11, né? Se fosse em juros simples, bastava multiplicar 5,82, que multiplica 2, né? Aqui não é bem assim, né? Dá um pouquinho a mais. 5,98% ao ano, certo? Então, qual taxa esse negócio ficou bom não, gente, tem que ficar esperto com essas skins aqui. Enfim, na próxima vai ficar. Qual taxa que o cara ganhou aí nesse período de 6 meses? Ele ganhou uma taxa real, né? Qual que é a taxa real que ele ganhou? Ele ganhou 11,98% ao ano. E o cara que comprou dele? Dado que ele comprou por 19.047, certo? E vendeu por 21 mil depois de 6 meses, e ele quer ganhar 10% ao ano, quanto que deve ser a inflação nesse período? Certo? Então, agora a gente tem um segundo momento, né? Nesse segundo momento, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as informações que estão aqui, né? Desse primeiro momento aqui, e achar o cálculo a partir das informações do lado direito. Então, vamos pegar aqui agora, né? Mostrar aqui para não confundir. Vou pegar essas informações todas e levar para aqui agora, ó. Você vê tanto professor organizado, né? Hoje, esse exercício aqui eu dei uma bobeira, né? Mas enfim, me aprendendo. Então o fato é, a situação é parecida, só que agora o valor futuro é o quê? É 21 mil. E o valor presente dessa situação é 19.047. Então nós temos que o valor futuro é 21 mil, é igual ao valor presente que é 19.047,62, que multiplica 1 mais i. Se eu deixar mais uma vez, só o 1 aqui, a taxa vai sair o quê? Vai sair ao semestre. Beleza? Vai sair ao semestre. Tá? Eu posso deixar assim? Posso. Eu posso transformar em ao ano? Posso também. Posso jogar um meio aqui se eu quiser e achar o ano. Que aí eu comparo com os 10% ao ano aqui. Beleza? Pode ser assim também. Mas vamos achar o semestre aqui, né? Vamos achar o semestre que facilita a nossa vida. Em termos, né, algébricos, eu estou falando, facilita em termos algébricos. Mas se tiver no Excel, tanto faz, né? Passa aqui dividindo, certo? E passa um lá menos, né? Passou um lá menos. Aí nós temos o quê? Nós temos que o i, nesse caso aqui, que é 1, viu, gente? Então, não tem dificuldade nenhuma. O i é o quê? O i, nesse caso aqui, vai ser 10,25% ao semestre. Beleza? Ao semestre. Tranquilo? Então, é essa informação que nós temos aqui. Então, 10,58%. Deixa eu conferir essa conta aqui. Fiz aqui no Excel, só um momento. É isso, 21, né? 19 mil, e aí a diferença aí é os 10,25. Beleza, mas não é isso que eu pedi, né? Não é isso que eu pedi. Certo? Não foi isso que eu pedi. O que eu pedi para vocês aí foi qual que é a taxa de inflação, dado que o I nominal é 10,25% ao semestre. Vejam bem, ó, ao semestre. Aqui está ao ano. Ou você transforma primeiro e iguala os dois na mesma periodicidade, né? As duas na mesma periodicidade. Ou você já faz direto na fórmula. Como a gente já sabe que para transformar a base, usar a fórmula aqui do IQ, né? IQ é igual a 1 mais I elevado a Qzinho menos 1. Vamos fazer direto na fórmula aqui, ó, que a gente precisa. Vamos mudar um pouquinho a forma de raciocínio aqui. Então, vamos lá, agora eu vou usar, né? Vou usar a nossa formulinha aqui, ó. Vou usar ela, certo? Então, usando ela, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Que o I, nesse caso aqui, ó,
1 mais o I, acabei de achar, 0,1025. Ele está ao semestre, beleza? Ao semestre. Se eu quiser comparar com a outra que está ao ano, o I real aqui, ó, esse aqui que está ao ano, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levar ela a 2. Tranquilo? Levar a 2. Então, é igual a 1 mais IF é o que eu quero achar, né? Quer saber qual que é a inflação para ganhar realmente 10% ao ano. É que multiplica 1 mais 0,10. Então, esse 10 aqui está ao ano e esse aqui agora, né? 10,25 está ao ano, porque eu levei ao quadrado. Certo? Então, a conta aqui é você fazer, né? Mais uma vez, álgebra. Aí eu vou pagar essa parte aqui, que a gente já sabe que é 11,98. Certo? Mais uma vez, álgebra. A conta aqui é o seguinte. É IF, né? Só isolar o IF aqui. Né? Passo para cá, esse termo aqui dividindo. Ah, beleza. Depois o 1 passa para lá, né? Menos também. Certo? Então vai ser o quê? Vai ser 1,1025 ao quadrado, que divide o quê? Que divide 1,10. Menos 1, claro, né? Esse valor aqui vai ser o quê? Vai ser... Eu achei aqui já... Aqui eu achei o contrário, né? Mas enfim. Eu achei o contrário... Que seria... Ah, meu Deus do céu. Eu fiz o contrário. Eu transformei o 10 pro... O 10 para o semestre e não o semestre para o ano, no caso aqui, né? O 10,25 para o ano, né? Então, enfim, aí a taxa que eu achei foi ao semestre, mas isso aqui é a taxa ao ano. Deixa eu achar a taxa ao ano rapidinho aqui. 1 mais... Opa, só um pouquinho, gente. Então, isso aqui vai ser o quê? É igual a 1 mais esse valor aqui, que eleva a 2. Eleva a 2 menos 1. Beleza. Papapá. 10,5. Isso aqui é 10,5% ao ano. Ok? O que eu falei para você é o seguinte, eu fiz ao contrário, né? Eu transformei essa taxa aqui, né? Pus 0,5 aqui, em vez de colocar 2 aqui. Aí eu achei essa 10,5 aqui, a mesma coisa que 5,12% ao semestre. Ok? Então foi isso que eu fiz aqui. Enfim, desculpa aí, gente, esse negócio aí, porque o enunciado é muito grande, ficou bem apertadinho aqui. E eu não quis usar outra lauda, mas pelo que eu vi, vou ter que usar, viu? Fica muito bagunçado, enfim. Vou apagando coisa que já se fez, enfim. Mas é óbvio que depois vocês têm acesso ao vídeo aí. E no vídeo a gente consegue ver o processo, né? Não de forma estática a resolução. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até então? Tranquilo? Professor, Pois não. na linha ele pede para perguntar sobre quais são os juros reais. Eu faço o cálculo dos juros mesmo ou eu só fico na taxa mesmo? Porque se for calcular os juros, eu cheguei no valor, mas eu não sei quanto está correto. Ah, tá. Para que juros reais? Ah, que juros reais ganhou? Não, não, é a taxa de juros mesmo. Inclusive, todas as vezes que eu vou. Pelo menos é o que eu acho que o enunciado, que o autor do enunciado tentou, né? Porque todas as vezes que eu resolvo aqui, eu confiro com o gabarito e o gabarito é esse mesmo. Então, assim, você tem razão, né? Aqui dá a entender que é o valor absoluto, né? Não, mas o que o cara queria era a taxa mesmo, viu? Eu não calculei os juros reais, não. Mas caso eu fosse calcular os juros, eu poderia só pegar essa taxa, igualar aos juros que eu quero, né? Sim, Dividindo pelo capital inicial, né? Porque com a isso, inflação dá um número isso. bem baixo mesmo, a inflação come tanto. Isso, justamente. Comeu tudo aí. É isso mesmo, né? Gente, demorou então. Beleza. E aí depois também é tudo em taxa mesmo, enfim. Alguma dúvida mais, pessoas? Tranquilo? Deixa eu só tirar o óculos um pouco aqui que tá ardendo minha vista e beber uma água, peraí.
Esse negócio de ficar velho não é bom não, viu, gente? Conselho de vocês não ficar velho não. Ah, não presta. O negócio na vista que eu tenho aqui é crônico. Pois é, né? A inflação comeu tudo aí, o dinheiro do cara. Mas é óbvio que a inflação hoje no Brasil não é assim, né? 20% por mês. Graças a Deus é só no máximo 5, 7. É o que é a previsão desse ano, né, gente? Começa em 5 a previsão desse ano. Enfim, tomara que seja mesmo, viu? Porque tem gente bem mais pessimista. Vamos lá. Vamos aqui pro exercício 9. Ah, sim. Exercício pra mim aqui é 9, né? Pra vocês não sabem como que é, não, né? Mas enfim, deixa eu tentar me organizar melhor aqui o espaço, viu? Não tô gostando da linha de raciocínio que eu tô seguindo aqui, não. Tem que me organizar mais. Vamos lá. Vamos ver se for o caso, vou ter que abrir duas laudas agora aqui para ter espaço para isso. Vamos lá. Outro exercício interessante, viu? Os dois exercícios, esse anterior e esse, são exercícios legais, que a gente, pelo menos eu gosto de trabalhar, que abre muito a nossa mente aí. Vamos lá. A loja Beta SA vende um conjunto de som no valor de 25 mil à vista ou a prazo com pagamento a um ano. Como opção de financiamento, vende também em duas parcelas, sendo a primeira no valor de 10 mil e depois de 6 meses a segunda, né? Desculpa, sendo a primeira no valor de 10 mil a 6 meses, né? Depois de 6 meses, 10 mil e o restante depois de 12 meses, a segunda. Sabendo que a inflação prevista para esse período será de 1,5% ao mês, então a gente já tem aí, né, uma observação importante, que é o seguinte, né? A inflação que está computada ao mês, 1,5% ao mês. E que a loja quer ganhar 10% ao ano de juros reais, aqui ó, 10 ao ano, né? Então atenção aí, que aqui está o ano, aqui está o mês, certo? E a informação que ele quer aqui, esse aqui é IR, né? Os juros reais, IR. Perguntas. E aí, mais uma vez, a gente tem dois momentos, viu? A pergunta aí é. Deixa eu organizar aqui que esse negócio aqui foi. A pergunta aí é o seguinte: qual o valor pago na hipótese de apenas um pagamento em 2 meses, que é a opção A? Na verdade, não são dois momentos, né? São duas opções. Uma opção, opção A, e a segunda opção, opção B, por exemplo. Vamos chamar. Já que nós temos aqui A e B, né? Qual é o valor da segunda parcela na hipótese de pagamento intermediário de 10 mil, certo? Então nós temos duas opções. Nós temos a opção à vista também, né? Tem essa opção aqui que ela é à vista, né? Então você pode comprar esse valor aqui, que é a opção zero, né? Que é a opção à vista. Opção zero, ok? Então temos essa opção também. Mas enfim, vamos avaliar aqui a opção A. Que na opção A, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, é que nós temos aí a informação que ou você paga 25 mil, né, o valor presente, ou você paga 25 mil, beleza? Ou você paga depois de 12 meses, certo? N 12. Você paga dentro de 2 meses um valor aí, né, que é o que ele quer saber, né? O valor aí que ele quer saber. Dado o quê? Dado a informação que o cara quer ganhar uma taxa real de 10% ao ano. Ora, quando se fala em taxa real, você tem que saber, né, quanto que você vai ter de inflação, para saber o valor nominal aparente aplicado que dá o valor futuro no final, certo? E nesse caso aqui a gente tem informação que o IF, a inflação, é de 1,5% ao mês, beleza? Então todas essas informações aí eu tenho para achar o que se pede no caso da letra A. O que se pede? VF. Então o VF meu vai ser o quê? O VF meu vai ser igual a 25, que é o valor presente. Posso já juntar, viu? Aqui eu vou fazer assim.
Vou juntar as duas fórmulas de uma vez. Né? Já vou embutir a conta da inflação aqui na fórmula do FV. Beleza? Tá? Tô fazendo isso aqui agora. Né? Poderia fazer em parte? Poderia. Mas estou fazendo desse jeito aqui. Já que eu sei que as taxas são multiplicativas, eu quero ganhar 10%. 1 mais 0,10. Isso ao longo do período. Aqui não é o ano, né? 12 meses não é o ano, certo? Aqui, ó, 12 meses é a mesma coisa de um ano, né? Beleza? Então, ao longo do período, em 12 meses, certo? Só que a inflação, né, tem que acompanhar também o valor, o crescimento do valor, certo? É de quê? É de 1,01. Só que é ao mês. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que levar a inflação ao mês. São 12 meses. Certo? Então, é essa conta que eu faço. Aí é só questão de álgebra, né? Pega aí 1,1 que multiplica 1,015 elevado a 12. Certo? Então, é essa que é a conta a ser feita aqui. Eu, inclusive, esqueci de mostrar para vocês a conta no Excel, né, gente? Meu Deus. No exercício anterior, eu esqueci de resolver no Excel, mas enfim. Vamos deixar passar. Resolver isso aqui no Excel, no HP com vocês. Enfim, vocês iam ver que na Excel, na HP, você não tem fórmula para isso. Você teria que desenvolver todo jeito esse raciocínio aqui, né? Uma questão que já é direta mesmo, lá no Excel e na HP, faz sentido a gente resolver por elas, né? Do contrário, se eu tiver que fazer conta todo jeito, desenvolver o raciocínio, eu faço aqui, de forma aqui no quadro negro, quadro branco, na verdade, né? Que facilita o entendimento por vocês. Então, beleza. Então, quando eu faço essa conta aqui, no meu caso aqui, deu 32.879,50. Beleza? Depois a gente faz essa conta aqui no Excel e no HP com vocês. É o que eu preciso? É o que perguntou no exercício, na letra A, né? Qual o valor pago na hipótese de apenas um pagamento depois de 2 meses? E na hipótese B, em que você tem um valor pago intermediário, nesse caso aqui, ó, de 10 mil. E na hipótese B, em que depois de 6 meses você paga 10 mil. Ora, eu tenho que avaliar isso aqui em dois momentos, viu? Vou desenvolver aqui, mas eu vou apagar depois aqui, ó. Eu tenho que... opa! Né, bolinha que eu queria. Eu queria reta. Eu tenho que avaliar aqui, beleza, o valor que o cara deixou de pagar aqui na data zero, 25 mil. Chegou aqui, ele pagou, aqui deixou de pagar, no caso, né? Vamos fazer conforme o script. Você deixou de pagar, é a entrada de caixa. Deixou de pagar 25 mil, pagou 10, aí teve uma diferença aqui, né? Aí vai pagar só o que faltou. Aqui, ó, vai pagar só o que faltou. Beleza? Então, essa que é a ideia aqui, ó. Ele deixou de pagar 25. Pagou 10. Beleza? Quanto que eu tenho que pagar aqui? É isso que quer saber, né? Olha eu colocando um negocinho desse. F, P. Isso que quer saber. Então, você tem que levar o dinheiro para cá, subtrair 10, do que restou, leva para cá. Ok? É isso que a gente tem que fazer. Escrevi abaixo BF, que já tá escrito. É o valor de VF, desculpa, eu acabo esquecendo, né, gente? Não, só tô falando pro senhor usar o BF de base, sabe? Não entendi, Yuri. Eu só tô falando pro senhor usar o lugar que tava com base pra não escrever abaixo. Ah, sim, sim, não né? Mas no meu caso aqui eu tenho que fazer outro. Na próxima aula eu já vou fazer aqui um limite aqui. Igual, por exemplo, eu tenho um limite da câmera, eu tenho que fazer aqui também a skin. Acabei esquecendo. Eu não fico olhando pro OBS na hora que estou resolvendo, eu vou olhando pro quadro aqui, não adianta nada. Valeu aí. Então vamos lá. Então essa que é a ideia, né? E algebricamente a gente vai fazer como então? Vou ficar esperto aqui agora. Algebricamente o que a gente vai fazer? Ora, então vamos pro seguinte, vamos pegar e levar o valor presente aos meus 25 mil, né? Vamos levar os 25 mil só em 6 meses, beleza? Ver como que fica, desconta 10, depois leva o que faltou, beleza?
Então a ideia é o seguinte, ó. Então as outras informações aqui são as mesmas, né? As outras informações aqui do I, R e do IF é a mesma, então não vou repetir, certo? Então que essas informações aqui, ó, tá, é a mesma aqui. Não muda. Então beleza, então valor presente, o valor futuro, né? Na data 6 vai ser o quê? Valor futuro é igual a 25, que multiplica 1 mais. Se eu colocar 0,10 aqui, o que vai acontecer? Olha, é para um ano, né? Eu só estou levando a 6 meses, né? Então tem que elevar aqui a meio. Ou, né, 1/2. Que multiplica o quê? 1 mais 0,015 é ao mesmo, né? E agora é só 6 meses. São só 6 meses, né? Então eu vou levar só 6, beleza? Então esse valor tudo menos o quê? Menos 10 mil. Que eu tenho que tirar. É isso que eu estou fazendo exatamente como eu escrevi para vocês lá, né? Como eu desenhei no gráfico para vocês. Ok? Essa continha aqui, ela dá 18.670,32. Respondido? Não respondido. Por quê? Porque depois eu tenho que pegar esse valor aqui e levar para 6 meses novamente. Beleza? Então é isso que eu tenho que fazer. Então eu tenho que agora, né? Eu poderia fazer aqui novamente, é claro. Fazer a continha aqui. Mas vou fazer porque não vai dar certo aqui, né? Não vai ter espaço para isso. Então, valor futuro. Valor futuro. Vamos colocar valor futuro 1, valor futuro 2. Aqui, né, é o meu N1, que é 6 meses, que coincidentemente também o N2, 6 meses. Ok? Então vamos lá, vamos ver se não vai atrapalhar aqui esse negócio. Então eu vou ter agora 18.670,32, que multiplica a mesma coisinha aqui, vai ser a mesma coisa. Multiplica Mas, 1. professor, Oi? Bom, seria 12 menos 6? não, então vamos lá, Júlia. É, a situação é o seguinte: eu tenho aqui, deixei de pagar 25 mil, né, aqui paguei 10 mil, certo? E depois paguei o X que eu quero encontrar aqui, beleza? Né? Então, assim, aqui é 6 meses, aqui é 6 meses, aqui é 12 meses, certo? 6 meses, 12 meses. Então, eu peguei e levei os 25 mil até aqui, beleza? Tirei 10. Do que sobrou, eu levei até aqui. Então, a diferença aqui é 6 meses, né? Daqui para cá são 6 meses também. Então, é tudo 6 meses. Aí eu acho o X aqui, beleza? Então, essa aqui é a situação. Deixa eu apagar aqui, senão não vai. Eu não vou conseguir ter espaço para isso. Então a situação aqui é a mesma, né? É 1,1 que eleva a meio, né? Dá na mesma. Meio que multiplica 1,015 elevado a 6. Então a mesma coisa. Vou subir um pouquinho ali. Não, aí não vai dar não. Deixa eu passar. Esse aqui tá dando meu trabalho, viu? Essa continha aqui dá igual a. Aí eu não tenho que tirar menos 10, né? Porque é o que eu quero saber. Se estão no tempo 6, no tempo 12. No tempo 6 eu tirei 10. No tempo 12 eu quero saber o valor restante, residual. Então aqui é 21.411,37. Espera aí que eu já vejo a pergunta do Carlos aqui que apareceu na minha tela. Vamos lá. Vamos lá, Carlos. Professor, eu me perdi um pouco. Qual que é o raciocínio do 1,1 que multiplica... Ah, tá. Então aqui, Carlos, tanto na V1 como no V2 né, VF1, VF2 é a mesma coisa, né? Então deixa eu mostrar aqui que tanto aqui, certo? Tanto que aqui como aqui, o raciocínio é o mesmo. Esses 10 aqui, ó, né? 1,1, ele é ao ano, né? Uma taxa ao ano, tá aqui, ó, cadê? É a taxa ao ano, beleza? É taxa ao ano. Só que eu vou ter que levar só 6 meses, por isso o meio aqui, ó. Vou ter que correr com ela, vou ter que caminhar com ela só 6 meses, não vou caminhar um ano, ok?
por isso meio. E 1,01 é a taxa da inflação, aqui, ó, que está dada, foi informada ao mês. Como tá o mês? Eu vou caminhar com ela só 6 meses, aqui o 6 aqui, ó. Então esse que é o raciocínio. Certo? Espero que tenha ajudado aí. Deixa eu beber mais uma água. E aí, terminei o exercício? É isso mesmo que o exercício pedia? Oi. Esse 18.670,32. É do que eu tinha achado no V1. É esse aqui, ó. Esse aqui é o meu. É o VF, aliás, né? VF1. Valor futuro 1. Certo? Tá aqui. Aí esse valor aqui eu usei para achar o valor futuro 2. Que tá aqui. 18.670,32. Aí se eu junto a inflação com o rendimento. Isso, essa que é a ideia. Para eu achar qual que é o valor absoluto em dinheiro, né? Porque o dinheiro eu só tenho o valor aparente. Eu não tenho um valor, entendeu? Quanto que eu vou cobrar pro título? Quanto que eu vou vender o título? Eu não vendo o título por um valor real. Eu não vendo um título por um, né? Eu já embuto a inflação nele. Então é o valor nominal. Então eu vou vender o título depois, né, no caso que não é título, né? Que é empréstimo, né? O cara vai cobrar do cara depois de 12 meses, dado que pagou 10 mil no meio do caminho, 21.411,37, dada essa situação aí. Justamente, eu multiplico a inflação no caso aqui, a inflação e o juro real que ele quer ganhar. Aí eu acho o juro aparente. Aqui não é juro, né? Eu acho o valor final aparente, o montante aparente, no final. Certo? Aí eu tô começando a gostar de ver de vocês ainda. Começar, né? O negócio começou a ficar difícil, né? Esse parte disso aí, eu faço tá sozinho. Oi? Chegando bem nesse semestre também, o negócio vai começando a ficar apertado. Ah, né? Os dois. Foi Deus que tá Que é isso, Júlio? Que é isso, se eu comecei Júlio? a cogitar coisas aqui, tá complicado pro meu lado. Exato. Não, de verdade. Eu não conseguia fazer esse negócio desse, não. Não, mas vão sim, né? A primeira, assim, o primeiro módulo e o segundo, a primeira unidade e a segunda a unidade, elas são bem, bem básicas, bem tranquilas mesmo. Mas a partir da terceira em diante, quando a gente começa a tomar juro composto, aí, enfim, começa a dificultar mais mesmo. Mas assim, eu não é porque eu quero não, viu, gente? O negócio é assim mesmo. Eu tento. No começo dessa matéria que eu acho que não tô achando ela fácil igual a outra e a outra, eu me ferrei na provinha. Ah, você fala da unidade 3, Yuri? É, Pois é, né? Enfim, são uns peguinhos bem, bem bobos que a gente cai. Matemática financeira é isso mesmo. Eu sempre costumo falar que matemática financeira é traiçoeira, você nem imagina. Até pro professor é traiçoeira, viu? Não é só pra vocês não, até pro professor. Bem traiçoeira. De vez em quando você dá uns brancos aqui, você tá fazendo aqui, de repente, fez o exercício errado. Você fala, o que que eu fiz errado? Aí lembrou de um detalhinho bobo aqui, faz certo. Então, vamos aproveitar esse semestre, né? Que a gente tem a nossa muletinha do lado aí que facilita. Vamos lá. Gabriel aí, ó, não estou em condição de nada. Aí que tá o problema, né? Achou fácil e se lascou, ô Yuri. Tá certo. É, Enfim, vamos continuar aqui que só tem exercício cabuloso hoje, viu? Vamos lá. O exercício. Esse aqui é mais tranquilo. Esse exercício aqui é mais tranquilo, mas o último acho que já é legalzinho também. Vamos lá. Assim, aqui esse exercício vem ratificar aquilo que eu mostrei para vocês, né? É, que você tem que pensar as taxas multiplicativas. Você tem que pensar que as taxas são multiplicativas. Em vez de você somar, quanto que foi a inflação? Dado que a inflação foi 2% num semestre, 3% no outro, 4% no outro, então é 2, 3, 4. Não é. No caso 2, 3, não é 9%. Não é só somar, é multiplicar.
Só que para você multiplicar a taxa, para você operar a taxa, você primeiro soma um, depois tira um, entendeu? É isso só. Você tem que lembrar que as taxas são multiplicativas, né? Então vamos lá. Se a inflação prevista para um ano for de 6% no primeiro quadrimestre. Quadrimestre, 4 anos, 4 meses. Um ano tem 3 quadrimestres. Segundo 7% no segundo, 8% no terceiro. E se os juros reais forem 2% ao quadrimestre, então aí nós temos a informação que esses juros reais, né, o I já é ao quadrimestre. Deixa eu apagar isso aqui para ficar tão feio. 2% ao quadrimestre. Aí eu pergunto, A, B, C e D. Qual será a taxa nominal? O I no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre. Nos primeiros 8 meses, ou seja, né, ao longo de 2 quadrimestres. Os 12 meses, ou seja, em 3 quadrimestres. E qual que é a taxa nominal equivalente mensal para os 12 meses? Aí a gente aplica a nossa formulinha, né, aqui anterior. IQ é igual a 1 mais I elevado a Qzinho, né, menos 1. Certo? Aí essa fórmula que a gente não usa agora não, né? Essa que a gente precisa não. Tem que só lembrar dessas relações aqui. Mas vejam bem, né? O I meu F aqui, eu tenho um punhado de F, um em cada período. E ele é diferente para cada período. Ele não é o mesmo como antigamente. Ele não é só 5% ao quadrimestre. Ele não é só um valor a cada quadrimestre, né? Ele é um único valor a cada quadrimestre. Ele tem um valor diferente a cada quadrimestre. Então vamos lá. Certo? Então, como que eu resolvo aqui essa situação? Ora, eu resolvo a situação na A, beleza. Na A, se eu soubesse aqui essa fórmula, eu resolvo, né? Tranquilo, tá aqui. Basta usar a fórmula. Então, quer dizer, qual que é o valor da taxa nominal no primeiro quadrimestre? Só, a taxa nominal no primeiro quadrimestre vai ser o quê? Ser 1 mais I, que é o que eu quero, né? Igual a 1 mais... Qual que a inflação ao quadrimestre? 2% ao quadrimestre. Então, 1,02. Tudo isso elevado a quanto? Não, um quadrimestre, tá aqui. Aí eu vou achar o I aqui ao quadrimestre, que multiplica 1 mais. Qual que é a inflação prevista? Ou desculpa, aqui aqui é o contrário, né, gente? Mas enfim, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto, não, beleza? Então, o 2 aqui é o que quer ganhar de juro real, por isso que eu até esqueci de colocar aqui, né? O IR, beleza? Então, e aqui a gente tem diferentes taxas de inflação. E beleza, 1 mais o quê? No primeiro quadrimestre, o IF no primeiro é 6%. Beleza? 6%. Beleza, então aqui nós temos 0,06. Passa para lá o menos, né? Passa para lá menos. Aí eu tenho que o I aqui nesse quadrimestre vai ser, eu achei aqui, deu 8,12% ao quadrimestre. Beleza? 12% ao quadrimestre. No primeiro quadrimestre, beleza? No primeiro quadrimestre. E no segundo? No segundo, acumula as inflações, né? No segundo, eu tenho a inflação que acumulou do primeiro e do segundo. E eu tenho que eu quero ganhar 2% no primeiro quadrimestre e 2% no segundo. Ok? Então, qual que seria a formulação algébrica dessa resolução aqui? E aí, assim como no anterior, como essa aqui, não adianta eu ir lá no Excel, na HP, porque você tem que resolver via álgebra mesmo. Então, você vai ser só ter um tempo reduzido lá. Mas se você não sabe fazer não sabe como desenvolver o raciocínio, né? Desenvolver a fórmula, a equação, não adianta nada ir para o Excel nem para HP, tá? Então, vamos lá. Então, é o quê? Ora, então vai ser 1 mais I, certo? 1 mais I. Aí eu vou. Depois a gente sabe que é só tirar o menos 1 lá, mas enfim, vamos permanecer a relação. É igual a
Vamos supor, né? Vamos supor não, né? Já está nos valores aqui, mas eu vou agora fazer certinho, né? Eu vou colocar aqui o IF primeiro, né? 1 mais 0,06 é a inflação no primeiro quadrimestre. Se fosse 6 também no segundo, bastaria jogar 2 aqui. Mas não é 6 no segundo, não é o mesmo valor no segundo, é outro valor. Então eu sei como que as taxas são multiplicativas, multiplico pelo outro valor. 1 mais, qual que é o valor no segundo quadrimestre? Aqui, ó, 7. 1 mais 0,07 no segundo. E aí sim, né, eu quero ganhar 2 aqui, jogo 2 como taxa real. 1 mais 0,02 como taxa real, porém é ao quadrimestre. Como são dois quadrimestres, primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, eu levo 2 aqui. Ou você poderia também, é óbvio, né, dar ali na mesma, né, 2% no primeiro quadrimestre, 2% no segundo quadrimestre, certo? Mas é óbvio que é a mesma coisa de elevar ao quadrado. E aí a gente passa o 1 para lá, né? Passa o 1 para lá, certo? Passa o 1 para lá. Aí nós temos que o I meu é igual a, nessa continha aqui deu redondinho, 18% nesse caso aqui, para os dois quadrimestres, certo? 18%. Tá? Então você multiplica tudo aqui, ó, vai multiplicando para os dois quadrimestres. No caso aqui ele falou, né? Aqui, ó, ele falou, né? Em 8 meses. Vamos colocar do jeito do exercício em 8 meses ou, né? Ou dois quadrimestres. Beleza? Então essa é a taxa do I nominal em 8 meses. E em 12 meses? Mesma coisa, só sai multiplicando tudo. Sai multiplicando tudo. A lógica desse exercício é a que eu falei com vocês lá no começo do nosso módulo. As taxas são multiplicativas. Então, como que eu faço o exercício quando a taxa não é constante para o mesmo período? Sai multiplicando tudo. É o caso aqui. Quando é constante, a inflação é 2% ao quadrimestre. Basta pegar 2%, é 1 mais 0,02, e vamos supor que são 3 quadrimestres. Elevar a 3, porque o I é constante. Quando não é, divide. Multiplica tudo, certo? 1 por cada período. Aqui, ó, 1 mais I, né? O que eu quero achar, o I, né? É igual a inflação no primeiro quadrimestre é 6, no segundo é 7. E no terceiro? No terceiro é 8, é diferente. Tá? Então vai ser que multiplica 1,06, que multiplica 1,07, que multiplica 1,08, né? Que multiplica 1,02, só que agora é em 3, elevado a 3. É assim que monta esse exercício, considerando uma taxa de inflação para cada período diferente, e nesse caso aqui, o ganho real é igual para todos os períodos, então eleva ao N que você quer encontrar, certo? Nesse caso aqui, o I, ele é quase 30, é 29,99, ah, vou colocar 30%. Aí eu posso colocar ao ano, né, porque aí em um ano, 3 quadrimestres são 12 meses, é igual a um ano. Beleza? Então, sim, esse exercício aí mostra, né, como que a gente tem que fazer a operação com taxas, que em essência ela é uma operação multiplicativa. Já que a gente está falando de juro composto, né, já que a gente está falando de PG, progressão geométrica, né, a gente está falando que os juros crescem exponencialmente e não de forma aditiva, certo? Não algebricamente, né? Beleza. Então, terminamos? Não, né? Nós temos aqui uma pergunta que se faz, qual que é a taxa equivalente mensal em 12 meses? Olha, podemos fazer isso aqui em cima. Achei que teria espaço de sobra, gente. Oh, caramba, né? Vamos fazer isso aqui em cima? Então, vamos lá. Ora, eu vou usar a fórmula, né, da taxa equivalente. É IQ é igual a 1 mais I elevado a Qzinho, né? Que é o Qzinho é tanto de I que eu tenho dentro do Q, do IQ, né, que eu quero descobrir, menos 1.
Então eu tenho que a taxa vai ser 1 mais. Aqui é 30, vou colocar 30, né? 1 mais ponto 30, 3. 1,3 que eleva ao quê? Eu levo a 12 ou eu elevo a 1 sobre 12? Qual que eu uso aqui para achar? Eu elevo a 12 ou a 1 sobre 12? Ora, isso, a 1 sobre 12. Já que eu quero sair de um valor maior para o menor, né? Só vai decrescer se o número lá em cima for menor que 1, né? Se for maior que 1, o negócio vai crescer. Então, eu elevo a 1, né? Sobre 12. São 12 meses dentro de um ano. Ou 12 meses dentro de 3 quadrimestres. Menos 1. E aí, acho também lá na HP, a partir, né? A função y eleva a x, enfim. A gente pode fazer isso aqui na HP também, não tem importância não, apesar que não. Aliás, aqui é o álgebra, né? Vamos fazer a segunda. A próxima questão é o cabo resolvendo no Excel na HP também, porque essa aqui não adianta, isso aqui é álgebra. É a mesma coisa que você vai resolver na científica, você vai resolver na HP, mesmo do jeito que você vai resolver no Excel via fórmula, você vai. Não existe funções, né? Vai ser fórmula algébrica mesmo. Vai ser aqui também, não adianta. Nesse caso aqui, deu 2,21% ao mês. Então, transformei do ano para o mês. Então, isso aqui é a letra D. Então, tive espaço para fazer aí embaixo. Coloca aqui a letra D. Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, deixa eu ver se não, a 13 aqui a gente vai ter. A 13 a gente vai fazer, tem que fazer no Excel, não tem nem jeito de fazer na mão pra vocês terem uma base. A 13 não, a próxima, né? Vocês não sabem qual que é o número. Pra mim aqui é 13, tá? A próxima aqui a gente vai ter que fazer no Excel mesmo. Não tem nem como resolver na mão. Vou montar pra vocês ali, mas na hora de resolver o negócio não sai não, só. Até aí, beleza, gente? Tranquilo? Tá bom, então deixa eu continuar aqui. E aí essa eu vou gastar um tempinho mais. Vamos ver se eu tenho. A gente vai conseguir tempo pra ela. Mas vai, né? Temos aí 20, quase meia hora ainda, dá tranquilo. Então, deixa eu continuar aqui. Então, olha só, pessoal, nessa aqui, nós temos uma situação em que, se vocês tivessem estudado equivalência de capitais, seria mais fácil, né? Ou seja, se tivesse essa disciplina vindo, né, depois do módulo 5 seria mais fácil, mas, enfim, é possível, né? É possível por quê? Porque eu costumo falar o seguinte, gente, equivalência de capitais é tudo na matemática financeira, né? Na verdade, você aprende equivalência de capitais desde o primeiro módulo até o último, porque, em essência, a matemática financeira é a resolução de problemas de dinheiro no tempo. E equivalência de equivalência de capitais nada mais é de transformar dinheiro na mesma data. E isso a gente já comentou aqui, né, com vocês. Tem os dois vídeos ali que mostram isso. Um primeiro vídeo na unidade 1 que reforça essa questão no contexto do desconto, do juro simples, né? E depois outro ainda que eu trato novamente da equivalência de capitais no contexto do juro composto. Nós temos um módulo só para isso depois ainda. Enfim, então eu acabei optando por permanecer com essa questão aqui, porque o que a gente aprendeu até agora dá para a gente ter uma noção do que se trata, beleza? Então vamos lá, ó. Agora que eu vi aqui também que eu tô, apesar que não faz muita diferença para vocês, não, mas eu tô escuro pra caramba aqui, hein? Tô escuro pra caramba. Deixa eu acender aqui. Ai, 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 deixa eu celular aqui acender essas luzes aqui que eu também não tô chegando nada aqui. Vamos lá, só um momento. Vamos lá. Hum, hum. É, melhorou. Frente esquerda, tá.
As outras estão desligadas, enfim. Tá bom, melhorou bastante. Pessoal, olha só. Então, dá para a gente entender aqui o raciocínio por trás dessa questão, né? Algebricamente, operacionalmente, não tem como a gente resolver, mas o raciocínio por trás é que importa, beleza? Por quê? Porque algebricamente, operacionalmente, a gente vai no Excel. Então, lá, ó, um barco cujo valor à vista é de R$ 91.942,71 foi vendido em 4 parcelas trimestrais, vencendo a primeira em 3 meses. Então, 4 parcelas trimestrais e a primeira em 3 meses. Então, foi uma depois de 3 meses, outra depois de 6 meses, outra depois de 9 meses, outra finalizando depois de 12 meses. E essas parcelas foram o seguinte, ó, respectivamente, né? Ou seja, cronologicamente, as parcelas são de 20 mil, 20 mil, 35, 35. Aí a pergunta é: qual será a taxa anual de juros reais oferida pelo vendedor? Então a pergunta é: qual que é os juros reais? Beleza? Dado que a inflação foi 25% nesse período aí, ao ano, certo? Esse aqui é o valor da inflação, né? Então percebam, aqui a inflação está dada ao ano. Mas o intervalo entre os dinheiros, né, entre uma parcela e outra, é o quê? 3 meses, é o trimestre, certo? Então aqui é ao trimestre, beleza? Então vejam bem, olha só. Então graficamente, o problema se coloca da seguinte forma, ó. Vamos montar aqui graficamente e a fórmula. Depois a gente vai ver Excel. O problema se resolve da seguinte forma, ó. O cara compra um barco na data zero, né? Então ele deixou de pagar 91. Deixa eu pegar aqui. Ele deixou de pagar, então ficou muito em cima aqui, né, gente? Então, vamos cá. Ele deixou de pagar 91, beleza? 91 é 942,71, beleza? Deixou de pagar. Para pagar de que jeito? Para pagar, deixa eu melhorar aqui também. Para pagar depois de 3 meses, um tanto, deixa eu fazer tudo uma vez as setinhas, outro tanto, tanto, até o final. Então, para pagar depois de 3 meses, 20 mil. Aqui é 3 meses ou um trimestre, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Então, nós temos aqui na linha do tempo trimestres, beleza? No segundo trimestre foi 20 mil também, né? 20 mil. No terceiro foi 35, beleza? E no quarto, 35. Então, isso que aconteceu, ok? E o que a gente aprendeu um pouquinho aí, né, em termos de equivalência de capitais, e o que eu tenho falado para vocês aí constantemente, que eu não posso comparar dinheiro em datas diferentes, né? Se eu quiser comparar dinheiro numa mesma data, aliás, dinheiro que estão em datas diferentes, ou eu tenho que pegar o valor que está no futuro, trazer para o presente, ou eu tenho que pegar o valor que está no presente e levar para o futuro. Então, para esse dinheiro aqui, ó, para esse dinheiro aqui ser comparável com esse, ou seja, essa série toda aqui, eu tenho que pegar o valor que está na data 1, trazer para a data 0, o valor que está na data 2, trazer para a data 0, o valor que está na data 3, trazer para a data 0, e o valor que está na data 4, trazer para a data 0. Tudo na data 0. Aí sim, ó, se tiver 20 mil, 20 mil, 35, 35, tudo na mesma data, pode ser comparável a 91.942. E como que eu faço isso? Se eu quiser levar isso aqui para o futuro, eu multiplico por 1 mais i elevado a n. Se eu quero trazer para o presente, que é o caso aqui, eu divido por 1 mais i elevado a n, certo? Então, nesse caso especificamente aqui, a fórmula, que eu deveria proceder, que eu deveria fazer, é a seguinte, ó.
Gente. Cadê a minha? Daqui. A forma que eu deveria proceder é a seguinte. Ora, 91.942,71. Aqui não vai dar não, hein? Vou ter que pegar lá embaixo que vai ter mais espaço. Certo? Ok, vai ter mais espaço. Então, vamos lá. Tudo isso aqui, né? 91.942,71. Tá na data zero, não tá? É igual a 20.000 mais 20.000 mais 35.000 mais 35.000. Ora, mas eu não posso fazer isso. 91 está na data zero, 20.000 não está na data zero, os outros 20.000 também não tá, e assim por diante. Para transformar na mesma data, eu vou ter que dividir por 1 mais i elevado a n. Dividir por 1 mais i. Nesse caso aqui, se eu estou deixando tudo ao trimestre, elevado a n aqui, o 1 aqui representa um trimestre. Se eu pegar e fazer isso aqui, ó, 1 mais i elevado a, no caso aqui é 2, deixar 2, então é o segundo trimestre. E aqui 1 mais i elevado a 3, 1 mais i elevado a 4. Olha só o que está acontecendo aqui, gente. Eu acabei de montar a fórmula. Para achar o i, certo? Eu achei o i. Tenho aqui, ó, o IF. Aí, por tabela, eu consigo achar o IR, que é o que eu quero. Beleza? Aí a pergunta que se faz é: tira o i daí, pelo amor de Deus. Não tira, né, gente? É um polinômio de 4 graus. Então vamos relembrar lá o binômio de Newton, aquela bobadeira toda lá? Vamos? Vamos não, né? Vamos deixar o Excel resolver pra gente, beleza? Então, se fosse para resolver algebricamente, é a primeira etapa, porque a gente tem uma segunda etapa, né? Essa aqui é a primeira etapa. Essa aqui é a primeira etapa. Aí a gente tem uma segunda etapa que é depois dessa aqui, beleza? Se fosse para a gente resolver algebricamente essa primeira etapa, essa é a fórmula, certo? Essa é a fórmula. Tira o i daí. Enfim, ainda bem que a gente tem o Excel para nos ajudar. Que aí o Excel, esse i que está aqui, viu, gente? Esse i que está aqui, embutido nessa equação, todas as vezes que eu tenho um i em que os valores aqui, período a período, não são os mesmos, certo? E eu tenho aí 3, 4 períodos. Quando é 2, você ainda resolve. Por quê? Porque o 2 você cai numa equação de segundo grau. Então dá para resolver já, né? Até mesmo aqui, a gente aqui no quadro dá para resolver. Agora, quando passa de 3 períodos, né, numa situação como essa aqui, aí você já tem o cubo, aí já é polinômio, enfim, aí já fica complicado. Mas esse i aqui, ele é chamado muitas vezes, e aí a gente vai, né, aprender isso aqui a partir do outro módulo em diante, análise de investimentos, né, a gente vai aprender muito. Esse i aqui, ele é chamado, viu, também de, deixa eu apagar aqui, chamado também de TIR. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a função que a gente resolve isso aqui no Excel chama TIR. Essa função aqui nada mais é do que taxa interna de retorno. É o nome, mas não significa que é retorno, né? Pode ser um custo também, beleza? Essa TIR aqui é taxa interna de retorno, mas pode ser uma taxa interna de custo. Uma taxa interna de juros também, beleza? Então é só o nome mesmo que fala retorno, porque é sob a ótica do investimento. Mas pode ser um custo, como por exemplo aqui, ó. Qual que é o custo do cara? Acha a TIR do fluxo de caixa. Então é isso que a gente fala, ó. Isso aqui é um fluxo de caixa. Temos entradas e 4 saídas de caixa, certo? Então é um fluxo de caixa. Então, entrada inicial e 4 saídas posteriores, beleza? Então, qual que é a taxa interna desse fluxo de caixa? Qual que é a taxa que iguala as entradas com as saídas de caixa? A TIR é isso.
É a taxa que iguala a entrada e saída de caixa. Não vou me ater muito a esse ponto, porque o último módulo 8, né, que é a nossa análise de investimentos, é só para isso. É só para calcular VPL e TIR. Beleza? Um dos principais pontos é esse, né? É óbvio. Enfim, então, aí a gente tem que ir no Excel, não tem como fugir, enfim. A gente tem que vir para o Excel aqui, que aí ele nos ajuda bem facilmente, bem tranquilamente, resolver essa questão. Para começo de conversa, para calcular TIR, VPL, que a gente vai ver depois, você tem que ter uma sequência lógica. O que eu falo na sequência lógica? Você tem que dispor os valores todos ou na coluna ou nas linhas. Pode escolher, não tem importância. Ou de forma, né, vertical vertical, né, ou horizontal, ok? Pode pôr. E temos que respeitar a convenção de caixa. O que eu estou falando? Negativo saída, tem que informar que aquilo é uma saída de caixa negativo. Você tem que informar que a entrada de caixa é positivo. Certo? Então, na situação nossa aqui, especificamente, o que nós temos? Nós temos que o valor presente desse negócio aqui, no caso é um barco, né? Que está na data zero. Quando eu falo valor presente, é o dinheiro na data zero, beleza? Ele é 91.942,71, beleza? Então vamos olhar pela nossa perspectiva, né? De quem está tomando um empréstimo, quem está comprando o barco, beleza? Então, sob a minha perspectiva, nós podemos pensar que isso aqui, né, é uma entrada de caixa. Eu deixei de gastar 91.942 e vou gastar depois. Aí eu vou colocar como fluxo de caixa 1 ou valor futuro 1, tá? Já que a gente não tá, já está trabalhando como valor futuro, né? Valor futuro 1 é 20 mil. Aí eu vou falar que é uma saída de caixa, 20 mil. Beleza? O valor futuro 2, certo? Que é outra saída de caixa. Oi? Alguém. Desculpa, eu acho que eu tinha ouvido alguma coisa aí. Que é 20 mil. Opa, 2 mil não, 20 mil. Eu tenho que colocar aqui também. Negativo. Valor futuro 3, certo? Ou fluxo de caixa 3. É o que? 35 mil. Então paga 35 mil. Certo? E o valor futuro 4, você também paga 35 mil. Menos 35 mil. Vejam bem também, ó. Tá implícito, certo? Que aqui é no primeiro período, aqui é no segundo período, aqui é no terceiro período, aqui é no quarto período. E qual que é esse período? Não sei. No nosso caso aqui é trimestre, beleza? Então, o software, né, HP, o Excel, vai entender que o intervalo de 1 para 2 é o mesmo de 2 para 3, que é o mesmo de 3 para 4, certo? Vai entender que é constante o mesmo. Beleza? Então, tenham isso em mente. Então, aqui no primeiro trimestre, segundo trimestre, quarto trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Então, está implícito, certo? Está implícito. Por quê? Porque se você tivesse estruturado os dados dessa forma, ou também dessa forma, não tem importância, você poderia pensar aqui, ó, Ctrl C, vamos colocar aqui, colar especial, né? Transpor os valores aqui, ó. Poderia estar assim também, não tem importância. Certo? Sem problemas, tá? Mas tem que ter na sequência, tá? Beleza. Aí para você achar aquela taxa, né, que algebricamente para nós é complicadíssima, aqui na Excel eu vou simplesmente jogar aqui, ó, TIR. Olha só. Tem a função TIR é igual o quê? A essa coluna aqui. TIR é igual a essa coluna. Pronto. Fecha tudo. Simplesmente isso. Igual a TIR, pega a sequência de valores. Ela vai entender automaticamente que o primeiro valor que está na sequência é na data 0 e o resto vem na data 2, 3, 4, 5 assim por diante. Qual data? Você que sabe. É ano? É trimestre? É quadrimestre? O que é? Você que sabe. Beleza? Ele não sabe qual que é. Eu vou te dar uma taxa aqui, que aí você vai concluir que é o quê? Nesse caso aqui, é ao trimestre, porque os valores entre eles é ao trimestre. Certo? Vamos ver se é a 7% mesmo, ou tem redondo, vamos ver como que é. Então, 6,78. Beleza? É 6,78 ao trimestre. Tranquilo? Ao trimestre. É isso que eu perguntei? Não é não, né?
Eu perguntei qual que é o ganho real, dado que o que você vai ganhar aí. O cara tá te cobrando 6,78 ao trimestre. 6,78 ao trimestre, já que a outra tá ao ano, né? Vamos ver quanto que equivale ao ano. Então, vamos achar aqui a taxa equivalente ao ano, já que a outra tá ao ano. Olha, a taxa equivalente ao ano é igual a, vamos transformar isso aqui para o ano, 1 mais 6,78, né, que vai entender já que está na decimal, eleva ao quê? 4 trimestres, né? Eleva a 4 menos 1. Essa é a fórmula. Então, quer dizer que ao ano, vou colocar em porcentagem aqui, essa taxa é 30% ao ano. Ao ano. Que é ao trimestre, não sei por que está desse jeito. Então, isso aqui é ao trimestre. Por que é importante achar aqui? Nesse caso é porque eu já sei que, né, que a outra tá aqui, né, a outra taxa de juros real tá ao ano, então já estou transformando ao ano. Beleza? Aliás, a inflação, no caso, né? A inflação, aí eu tenho informação que, ó, beleza. Então quer dizer que isso significa o seguinte. O que isso significa, gente? Significa o seguinte, que dado um barco que o valor dele à vista é 91.942, com a opção de pagar 20 mil, 20 mil, 35, 35, ou seja, se a gente for somar de forma contábil aí, né? 40 mil mais 70 mil, 110 mil, certo? Mas não é assim. Dado que ou eu compro à vista por 91.942, ou eu compro em 4 parcelas 20, 20, 35, 35, isso a cada trimestre, certo? Equivale a eu pagar uma taxa de juros desse empréstimo de 30% ao ano. Se a inflação, como coloca o exercício, é de 25% ao ano, deixa eu colocar aqui em porcentagem. Se a inflação é de 25% ao ano, beleza? Ó, por isso que eu transformar ao ano, para ficar junto com a inflação. Qual que é a taxa de juros real ganha? Aí eu vou usar a minha fórmula. Eu não fiz essa segunda etapa lá na álgebra, mas enfim, vamos fazer direto aqui. Ó. Aí eu vou usar a minha fórmula. É igual a. Aí é simplesmente a aplicação da fórmula. É igual a 1 mais os 30, né? Que no caso é tanto faz o que vem primeiro, né? Se é 25 ou 30. Aliás, nesse caso aqui não tanto faz, né? Porque eu quero achar um, aí tem a divisão da errada. Na multiplicação, tanto faz. Quando eu quero achar o i, tanto faz. Mas quando eu quero achar o IR ou o IF, eu tenho que saber qual que vem primeiro, né? Certo? Eu sei que eu tô na fórmula aqui, né? Vamos lembrar aqui. Só lembrando. Vamos lá. Só lembrando que a nossa fórmula é 1 mais I que igual a 1 mais IF multiplica 1 mais IR. O que eu quero saber é aqui, né? Então, estou passando esse termo aqui, dividindo, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. O valor aqui nesse caso é 30, né? 30%. E o outro valor aqui é 25%. Beleza? Então, é 1,3 que divide 1,25, beleza? Então, 1,3, tá? Divide 1,25, que é a parte de cima aqui. Isso tudo menos 1, né? Menos 1. O negócio aqui deu um negócio bem grandão, mas vamos lá. Vamos diminuir aqui e ver o valor real, que vai ser, né? A gente já viu aí que é 4%. Beleza. Então, essa que é a continha. Inclusive o resultado do exercício. 4% ao quê? Ao ano, já que as duas estavam ao ano, aqui é ao ano também. Então, em termos reais, o cara aí que está te vendendo, né, o vendedor está ganhando 4% ao ano. Beleza? 4% ao ano. Se eu fosse fazer isso na HP, a gente tem aí 8 minutinhos ainda, então deixa eu resolver aqui na HP com vocês também. A TIR na HP, como que eu faço? O que importa é a TIR, né? Porque o resto é álgebra também. O que importa é a TIR. Na HP eu faço o quê? Eu vou só iniciar isso aqui, porque lá na unidade 8 a gente vai tratar isso aqui bem exaustivamente, beleza? Vou só iniciar com você aqui, vou limpar, né? Ora, na HP eu vou usar essas funções aqui, ó, CFJ, CF0, viu? E o que eu quero achar a TIR do inglês é IRR. Não vou delongar com vocês isso aqui, porque a gente vai aprender isso aqui posteriormente. Mas se eu fosse resolver esse exercício aqui na HP,
uma forma mais fácil de fazer, na verdade não existe outra, porque para achar via álgebra aqui também HP não tem jeito, certo? De calcular polinômios, essas coisas, é só na mãozona mesmo, né? Então teríamos tanta dificuldade quanto, por exemplo, fazendo via álgebra mesmo. É ali no quadro banco. Então como que eu vou fazer? Ora, eu vou informar para HP que o valor presente é 91.942,71 e esse valor é positivo. Qual que é o valor presente? É o fluxo de caixa na data zero, ó. CF é cash flow, ou seja, fluxo de caixa na data zero. Então é o GCF0 aqui, ó. GCF0 que está logo abaixo do PV. Tá aqui, ó, logo abaixo do PV. E os outros fluxos? Os outros fluxos são o seguinte, ó. 20.000 CHS, porque eu quero negativo, certo? Primeiro fluxo, que o intervalo é 1, é G, aqui, ó, CFJ, debaixo do PMT, certo? Debaixo do PMT. Então a HP vai entender que é o primeiro período. Qual que é esse período? Você que sabe. Ela não sabe. Você sabe que é trimestre. Ok? Então vou lá de novo. 20.000. Não precisaria fazer isso, mas só quero fazer por etapas para você. CHS, novamente GCFJ, abaixo do PMT. Ela vai entender que o segundo apertada é o segundo período. E aí nós vamos novamente. Agora o outro é 35.000, né? 35.000 CHS GCFJ. Ela vai entender que essa terceira apertada aqui do CFJ é o terceiro período, certo? Qual período? Você sabe que é trimestre. 35.000, novamente o quarto, CHS GCFJ. Novamente, ele vai entender que a quarta apertada é o quarto período, ou seja, o quarto trimestre. Quando você colocou os fluxos de caixa na coluninha da HP, você informou para ela, do jeito que você está vendo no Excel aqui, ó, que o primeiro fluxo de caixa, aqui, ó, primeiro fluxo de caixa, CF0 é igual a, vou colocar aqui, né? CF0. Gente de Deus. CF0. CF1. CF2. Por isso que eu queria colocar o fluxo de caixa para você entender. CF3. CF4. Você colocou desse jeitinho que é para HP, ó. Mesma coisinha. Só que a HP ela tem que pensar linearmente, né? E no Excel é bom que a gente consegue pensar na forma de matriz. Mas a HP é como se fosse, como eu falei para vocês, como se fosse uma Excel com 30 linhas e duas colunas, certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui, ó. A gente quer achar o IRR do inglês, Interest Rate Return, né? IRR. Então a gente vai apertar aqui FIRR, acima do FV, FIRR, 6,78. Beleza? Aí a gente fez 6,78, a gente achou a primeira etapa, né? A gente quer transformar isso aqui para ao ano, 100 divide 1 mais 4 eleva a yx, né? Yx está aqui, ó. 4yx, 1 menos, né? 1 menos 30%, quer achar em porcentagem, 100 vezes. Achamos aqui os 30%, que é a taxa equivalente, que a gente fez via fórmula, né? Fórmula IQ igual a 1 mais elevado a Q menos 1. Ok? E aí, para fazer, né, continuar aqui, é tudo via álgebra. Não adianta eu ensinar para vocês aqui, porque não tem função para isso. Então, aqui a gente perde aqui, coloca 100 divide novamente, né? 1 mais, certo? 1 mais. Aí eu pego 1,25 divide 1 menos, né? Que eu sei que é 4%. 100 vezes dá 4%. Ok? Então, assim, percebam que a gente, todos esses exercícios aqui, nos 4 que eu trabalhei com vocês hoje, nenhum resolveria de forma automática, via funções diretas, na HP ou no Excel. Todos os exercícios aqui a gente tem 2 etapas. E nessas 2 etapas, ou uma ou outra, tinha que ser via álgebra mesmo. Tinha que ser via raciocínio, tinha que ser via
né, o entendimento do problema. Não adiantava usar uma função automática do Excel nem da HP. Nesse caso aqui, especificamente, o Excel HP nos ajuda e muito, né? Porque resolver essa continha aqui, né? A continha aqui, ó, essa continha aqui na mão não dá, ok? Aí sim a função tir, certo? Vamos colocar aqui, né? Para vocês lembrarem, né? Aí sim a função tir no Excel, né? Função tir no Excel, aí é uma mão na roda. Ou, né? A função IRR na HP. Beleza? É uma mão na roda. Beleza, minha gente? Então é isso aí. Acabamos aí na hora, né? 18h39. Não tem mais água. 18h39. E espero que essa aulinha aqui essa aulinha aqui faz vocês despertarem e ver que não estava tão fácil assim, né? O negócio não é tão fácil assim, né? Mais difícil vocês imaginavam, não é verdade? Então, uma situação bem mais complicada, bem mais embaixo. Não que esses exercícios sejam difíceis em nada, enfim, mas aqui você começa a perceber que a gente tem que ter um pouco mais de visão analítica para resolver os problemas. Não é só continha, 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 fórmula, 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 decorar, decorar, decorar. Muito pelo contrário, né? Vocês nem precisam decorar nada de fórmula, né? Mas na hora de resolver também é complicado. Não é só aplicar a fórmula. Já estava difícil desde o início, Júlia. Agora complicou mais ainda. Enfim, é como eu falei, a partir da unidade 3 começa a ficar mais apertadinho um pouco. Unidade 1 e 2 é bem tranquila, a gente vai mais ali questões didáticas apresentando, né, a álgebra um pouco mais simples, mais básica e tal. Mas aí a partir do juro composto, a álgebra dificulta um pouquinho, mas a questão não é nem a álgebra, né? A questão não é a álgebra, é entender o problema que pega mesmo. Principalmente agora, nesse momento, que aí a álgebra que não é problema mesmo, porque vocês têm disponível aí do lado todos os recursos possíveis para fazer as contas. Ah, não quer fazer na HP, não quer fazer na Excel. Dá para fazer no software, MATLAB, quem entende. Dá para fazer no site, na internet, você coloca lá a função e resolve a função para você, enfim. Agora a questão acha a função, né? Essa é a questão. Não, não preocupa não, vai dar certo, Stephanie. Vai dar certo. Vocês vão ver que vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. É como eu falei para vocês, só não vamos desistir. Não assustem agora e não desistam. Só isso que eu peço para vocês. Encarecidamente.